Olá a todos, mais uma vez agradecemos pela atenção, por todos vocês estarem prestigiando os nossos vídeos. Para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir e faço parte do grupo de palestrantes do Caminheiros do Amor, da comunidade espírita Caminheiros do Amor, que fica em São Paulo, na rua Arnaldo Magnicaro, 1370. E nós estamos fazendo as nossas explanações do Evangelho e do Livro dos Espíritos, todas as semanas. E então nós estamos agora, durante esse período, fazendo essas gravações, fazendo esses vídeos, para que todos possam, aí, nos momentos em que lhes convém, no momento em que for mais adequado, poder estar nos ouvindo, e nos vendo. Então, eu gostaria de chamar a todos primeiro para uma prece, que todos os trabalhos que nós fazemos na comunidade espírita Caminheiros do Amor, nós sempre iniciamos com uma prece, para que a gente possa já entrar num padrão vibratório, que a gente consiga ter esse amparo, da espiritualidade amiga em todas as tarefas que nós realizamos. Então, que o Pai de infinita misericórdia, Ele possa amparar a todos, nesse momento, que possa levar o seu amor a todas as casas, em todos os lares, a todos os nossos irmãos também que estão nas situações de rua, a todos os nossos irmãos que estão nos presídios, nos orfanatos, nos asilos, em todas as regiões que sofrem hoje com a pandemia, e que elas possam se fortalecer na sua fé. Então, que Deus nos abençoe e que nos inspire nesse momento da reflexão do Evangelho. Bom, no Evangelho de hoje, nós vamos estar falando do capítulo 23, Moral Estranha. Esse capítulo, ele foi trazido pela espiritualidade nos seus comentários, e foi um capítulo reservado para poder nos esclarecer sobre algumas falas, atribuídas ao Cristo e que, se lidas ou se entendidas somente com as palavras pronunciadas, ela pode demonstrar, uma certa incoerência com relação ao que traz, e aquilo que o Cristo exemplificou para nós enquanto esteve encarnado, porque um espírito evoluído que sempre falou de amor, de perdão, de caridade. Então, algumas das suas expressões, como desse capítulo, e esses itens, que seria abandonar pai e mãe, e filhos, ou seja, abandonar as famílias, seria um contrassenso, então, isso estaria totalmente em desacordo com aquilo que ele pregou. E também, se nós entendermos, nós vamos ver que o ensinamento que foi trazido por essas expressões tem a ver com a nossa vida, a nossa dedicação, tudo aquilo que nós fazemos, Porque Jesus, logo no princípio, disse que não veio destruir as leis, E dentre os mandamentos de Moisés, está a expressão honrar a pai e mãe. Então seria incoerente se ele depois pregasse que as pessoas deveriam abandonar, seus pais, seus familiares. Então nós vamos fazer uma leitura aqui de dois trechos do Evangelho, de Mateus e de Lucas, e para a gente poder fazer uma reflexão melhor sobre esse ensinamento. Então aqui
nos diz em Mateus capítulo 19, versículo 29, diz assim: E todo o que deixar, por amor de meu nome, a casa, ou os irmãos, ou as irmãs, ou o pai, ou a mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou as fazendas, receberá 100 por 1 e possuirá a vida eterna. E no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 28 a 30, ele diz aqui: Então disse Pedro: Eis aqui estamos nós, que deixamos tudo e te seguimos. Jesus lhe respondeu: Em verdade vos digo que ninguém há que, uma vez que deixou pelo reino de Deus a casa, ou os pais, ou os irmãos, ou a mulher, ou os filhos, logo neste mundo não receba muito mais, e no século futuro a vida eterna. Né? Então a espiritualidade, junto com Kardec, faz aqui um comentário, né? Ele diz aqui: sem discutir as palavras, devemos procurar compreender o pensamento, que era evidentemente este: os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses e todas as considerações de ordem humana, porque isto concorda com a essência da doutrina de Jesus, enquanto a ideia do abandono da família seria sua negação. Né? E ele diz aqui: não temos, aliás, sob os olhos a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria. Né? Então aqui eles vão nos mostrando que isso que Jesus, né, estava falando era que tudo aquilo que ele trazia, né, e tudo aquilo que se dizia a respeito à vida futura, ou seja, a vida espiritual, ela tinha mais importância, né, estava na verdade acima, não mais importância, mas estava acima das coisas materiais, né, porque para quem tem buscado estudar o Evangelho, né, a gente sabe que todas as pessoas que compõem ali a nossa família, que hoje tem os laços consanguíneos, né, muitos deles se tornaram, né, ou já são nossos parentes no mundo espiritual, né, nossos entes queridos. E até aqueles que são chamados de estranhos, né, nesse núcleo, podem se transformar ou se transformarão um dia em nossa família espiritual, porque nós aprendemos que, né, somos com um só pastor, né, e um só rebanho. Então é Deus acima de tudo, né, e nós, espíritos que fomos criados por Ele, estamos aqui vivendo as nossas vidas corpóreas, né? Então somos espíritos numa experiência corpórea. O que Jesus nos mostra é que todo o esforço que nós fazemos para seguir o seu caminho será recompensado, né? Tanto nesta vida como na vida futura. E que haverá um momento em que nós estaremos sendo colocados mesmo nessa condição da decisão, né? Porque se nós observarmos a prática da caridade, quando ela é tentada a ser dividida com os interesses materiais, muitos de nós, espíritos encarnados, nós não nos dedicamos à caridade, porque ela é uma ação, uma atitude, né, em que o seu reconhecimento não está nas coisas da matéria. E também exercer a caridade para com os nossos irmãos é bem difícil, é uma prova, né, muito importante a ser enfrentada. Porque nós estamos num mundo que a maior parte dos espíritos encarnados, eles se prendem às coisas materiais. Né? Então, muito do que nós fizermos em benefício dos nossos irmãos não será reconhecido. E muitas vezes as pessoas não darão valor. Né? Todo o sacrifício que você faça para uma pessoa não quer dizer que isso toque ela
da maneira com que a gente espera, né? Às vezes o espírito só reconhece um benefício que lhe foi dado, né, por intermédio de um irmão, só depois que ele retorna para o plano espiritual. Que aí ele muitas vezes vai se questionar que Deus não o amava, que Deus não gostava dele, que Deus nunca deu a ele nenhum tipo de apoio, né? E então a espiritualidade, com muito amor, com muito carinho, ela vai mostrar para ele todos os irmãos que estavam à sua volta, né, e que se dedicaram ao benefício dele, que se dedicaram a dar a ele todo o amparo, né, que ele precisava, levar a ele as palavras de conforto, né, levar o apoio material quando era possível. Então ele vai tendo o contato com toda essa memória, com toda essa lembrança, né? Então fazer a caridade no mundo de provas e expiações é uma tarefa difícil, né? E quando Jesus fala aqui do lar, da família, né, de tudo isso, é só nós observarmos no nosso comportamento enquanto encarnados, né? Porque muitos de nós, às vezes, diante da oportunidade de servirmos, né, de fazermos a caridade, quando isso confronta com algum dos nossos interesses, às vezes uma festa, uma confraternização de amigos, familiares, não é? Então, muitas vezes a gente troca, né? A gente deixa de servir o nosso irmão para poder satisfazer essa vontade material, esses desejos materiais do corpo físico, né? Que é ir lá fazer parte de uma confraternização, né? De fazer parte de um momento ali em que estão pessoas reunidas. Isso não quer dizer, né? Nós não estamos pregando aqui, como o próprio texto diz, que a gente vá deixar as nossas famílias, né, simplesmente vai abandonar, vai fazer tudo como a espiritualidade explicou. Não é isso que Jesus está pedindo nesse momento. Ele só está nos lembrando que todos aqueles que conseguirem praticar primeiro a caridade, para depois ir ver os seus interesses materiais, terão as suas recompensas, né? Então, nós vamos perceber que quando nós chegarmos, por exemplo, né, num ambiente de festa, depois que nós fizermos um trabalho beneficente, depois que nós estivermos com algumas pessoas em que nos dão a oportunidade de servir, nós vamos perceber que nós vamos chegar nesses outros ambientes, né, com muito mais alegria, com muito mais disposição, né? Nós vamos chegar lá, levar a todos um pouco dessa energia boa que a gente acaba conseguindo captar nesses outros ambientes. Então, nós teremos condições de servir e de conviver com as pessoas muito melhor, né? Quanto mais nós nos dedicamos à caridade, mais equilíbrio nós encontramos, né? Nós vamos conseguindo aí fazer com que a nossa vida crie cada vez mais sentido aqui na Terra, né? Porque a gente vai compreendendo qual que é o nosso papel aqui, que nós sempre falamos, né? A doutrina dos Espíritos, ela tem esse mérito, né? De nos dizer de onde viemos, né? Para onde vamos e o que nós estamos fazendo aqui, né? Então nós estamos aqui aprendendo a servir, aprendendo a conviver em harmonia, né? A respeitarmos uns aos outros. E a prática da caridade é uma ferramenta importante, né, para que a gente consiga fazer todo esse trabalho, né, de equilíbrio, todo esse trabalho de estímulo, né? Assim, na prática da caridade, tendo sempre essas atividades, nós não vamos conseguir, né, ter a nossa mente dispersa, né? Então nós vamos ficando livre dessas armadilhas da depressão, né? Nós vamos criando
uma autoestima, porque aí nós nos sentimos úteis perante a sociedade, né? Nós estamos aí convivendo com os nossos irmãos, vendo a felicidade do outro, isso nos traz a felicidade. Então são várias coisas que a gente já vai tendo de benefício. Então foi isso que Jesus disse, né? Que todo aquele que fizer esse sacrifício, né, deixar as coisas materiais um pouco de lado e se dedicar ao amor e à caridade, já nesta vida começa a colher já os seus benefícios, né? Ele já vai fazendo com que haja muito mais harmonia no seu lar, não é? Fazer o evangelho no lar, por exemplo, depois de ter conseguido ir ajudar os nossos irmãos em dificuldades, traz muito mais inspiração, traz muito mais equilíbrio para o Evangelho no lar. Então, nós vamos tendo mais argumentos diante do aprendizado que é trazido naquele momento. A gente começa a não ter mais só o conhecimento literal, né? Nós não vamos tendo só aquele conhecimento dos livros, nós vamos tendo as experiências de vida, né? Viver na prática a caridade, né? Servir a um irmão de rua, né? Que está hoje em situação de rua, sentar ao seu lado, se ele assim o permitir, né? Ouvir o que ele tem para nos dizer, né? Levar a ele uma palavra de conforto, levar a ele o Evangelho de Jesus, não é? Fazer com ele uma prece no ambiente onde ele se encontra. Tudo isso vai trazendo para nós, né, uma satisfação, uma gratidão muito grande a Deus por podermos servir. Então isso é o que Jesus nos mostra, não é? Então imagina só nós pegarmos lá um final de semana, né, e trocarmos ali um passeio que iríamos fazer, né, muitas vezes até esses passeios consumistas que a gente estava acostumado a fazer, né, ir para os centros de compras e muitas vezes nos endividarmos, comprarmos coisas desnecessárias, né, dedicarmos ali um tempo precioso da nossa vida a buscar satisfação das coisas materiais, dos sentimentos materiais, sentimentos de posse, né, muitas vezes egoístas, ou muitas vezes, né, tomados por inveja, por ciúmes de outras pessoas que conquistaram alguns dos seus bens, né? E aí a gente acaba se lançando a isso. Então, quando nós conseguimos trocar esse tempo, né, por um final de semana, por um sábado, por um domingo, para ir servir aos irmãos que precisam do nosso apoio, né? Então, olha quão gratificante isso não será para nós, não é? Quanto mais alegria isso não vai trazer, ao invés de irmos para os lugares onde a gente vai ficar ali, às vezes estressado, né? Porque queremos adquirir coisas e os nossos recursos não permitem, né? Vamos passar às vezes momentos de desconforto, né? Às vezes levando alguém que queira muito alguma coisa, comprar, conquistar alguma coisa, e a gente não pode prover isso no momento. Então isso às vezes acaba trazendo para nós um desequilíbrio, né? A gente não consegue ter resignação, compreender que nós estamos vivendo um momento em que é necessário que a gente tenha esse equilíbrio, né? Tenha essa capacidade de compreender os momentos certos de cada coisa da nossa vida. Então, quando a gente troca esses momentos de busca de satisfação do material, do corpo físico, né, do ter, e saímos para a questão do ser, né, que é servir, né, ser mais amável, ser mais caridoso,
né? Nós estamos aí fazendo com que tudo à nossa volta ganhe um outro sentido, né? Tenha uma outra importância. Então, nós precisamos aprender isso que Jesus quis nos dizer. Ele não está nos incitando a abandonar o nosso lar, abandonar a nossa família, abandonar os nossos pais, filhos, esposas, né, maridos, companheiros. Não, em momento algum, ele não quer nos transmitir que nós não devamos dar valor a essas coisas e às pessoas que estão à nossa volta. Ele só está nos chamando para que quando nós nos dedicarmos mais a tudo aquilo que ele ensinou, né, nós já vamos estar colhendo, né, até mesmo nesta vida, já coisas muito boas, né? E para a condição da vida futura, que é a vida espiritual, nós também chegaremos lá no plano espiritual quando nos perguntarem, né, o que nós fizemos da encarnação que nos foi concedida. Nós vamos ter ali um momento de felicidade muito grande em dizer, olha, eu consegui servir mais do que ser servido nesta última encarnação em que me foi dado a condição de evoluir um pouquinho mais, né? Então que nós possamos agradecer a Deus, né, ao amparo, ao amor, ao carinho que Jesus dedicou a todos nós e que nós possamos também levantar essa bandeira junto aos nossos irmãos. Então, que o Pai de infinita misericórdia abençoe a todos os irmãozinhos que se encontram em dificuldade, que eles possam ter paz, que eles possam ter harmonia, né? Que eles possam ter corações bondosos indo em sua direção para oferecer-lhes o que há de melhor em tudo o que está na terra em termos de sentimento, né? Que nós possamos vibrar por todos os nossos irmãos que estão nessas linhas de frente, de combate, né, a esse momento difícil da pandemia, que eles sejam amparados por todas as equipes médicas do plano espiritual e por todos os nossos irmãos que estão hoje passando por alguma dificuldade, né, aqueles que estão tentando recuperar o seu corpo físico e aqueles que tiveram que retornar para o plano espiritual. Que todos sejam muito bem amparados e que todos recebam aquilo que for de melhor para cada um. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e que Deus ilumine o caminho de todos. Muito obrigado.